Não, acá sim. Ela disse aqui que sim. Sim, também confirmou lá. Ok. Então, continuamos. Como? Então, para a economia azul, temos que entender que estamos falando de muitos atores envolvidos. Ok, vamos continuar assim, creio que está passando. Para quando pensamos em empregos azuis, também temos que pensar o que está involucrado nisso. E como se estava a dizer agora para o ensino superior, sobre conhecimento, habilidades, competências, mas também sobre comunicação, também sobre as oportunidades que se há para entender os jovens hoje estão a procurar por cursos que vão a levar a empregos azuis. Há oportunidades para isso. Então, como podemos pensar mais sobre estes processos? E a provocação inicial é que nós outros acá estamos em uma burbuja, que trabalhamos com isso, gostamos disso, queremos falar disso, queremos pensar na economia azul sustentável. Mas temos também que pensar para desenvolver a economia azul regenerativa, sustentável, e os inversionistas, empreendedores, consumidores, eles estão entendendo do que estamos falando? Eles estão abertos a isto? Porque não é apenas pensar na economia azul, nos empregos azuis, não é apenas a parte técnica, mas há a parte política, econômica envolvida nisso. E se não há interesse social, não há desenvolvimento sustentável, regenerativo, justo para podermos pensar. Neste cenário que creio que a cultura oceânica está se desenvolvendo muito no mundo, como um processo que é com todas as pessoas e setores, que é para além da educação. E pensar o com todas as pessoas e setores é muito importante. Como cientistas, como investigadores, como estávamos ouvindo há pouco, nós outros, penso eu, não devemos fazer ciência para a sociedade, devemos fazer ciência com a sociedade. Este é o processo de divulgação científica, é parte do processo científico. É parte de aprendermos com as comunidades, com o conhecimento tradicional, com o conhecimento dos povos originários, e não apenas levá-los os conhecimentos científicos. Esta construção conjunta que a cultura oceânica nos invita a fazer. E queria explorar um pouco do que o documento mais novo nos traz, e como disse, muito similar, muito do que estávamos discutindo ayer, hoje, e não vou explorar isto tudo, mas a pensar que quando pensamos os desafios para pensar o oceano, passa por não entender a saúde humana, o bem-estar de comunidade, e entender cultura, comunicação, educação, uma série de processos. Este documento foi o último lançado pela década do oceano, e um ponto importante que é que traz a cultura oceânica como algo que envolve 4 grandes setores, onde a educação é parte disto, mas onde nós temos que pensar da educação e comunicação de forma integrada e pensar todas as dinâmicas que são emocionais, físicas, mentais e espirituais. Isso vem das comunidades dos povos originários, por exemplo, onde isso é muito importante. Então, como pensar estes processos envolvidos é onde se vem a questão do currículo azul. O currículo azul é a proposta da Unesco de se pensar em todo um processo nacional onde podemos trazer a cultura oceânica aos currículos em todos os níveis de ensino, incluindo o superior, para se formar cidadãos, para se ter uma cidadania onde nós outros podemos entender nossa conexão com o oceano, entender a importância da natureza. E este processo já não é novo, já está em andamento, mas muitas vezes disperso. Se olharmos a teoria de câmbio
para a cultura oceânica, em o documento da Unesco, você tem 4 pilares essenciais. O primeiro é pensar no conhecimento e na conscientização, como vimos muito ayer hoje. Sem conhecimento e consciência, não se hace nada. Porém, temos que pensar a conexão com a natureza, e pensar desde as classes, que são fora das 4 paredes, pero hasta toda a vivência que podemos ter na vida. E temos que vir aos valores e às atitudes, não é apenas sobre conhecimento, é como meu comportamento, minhas atitudes perante a natureza com aquilo que aprendi. E quais são as competências que nos permitem tomar ações. Temos que cambiar do conhecimento para a ação, para cambiar a forma em que convivemos com o ambiente. E essa é a teoria de mudança onde todos somos convidados a pensar. Como é o processo de currículo azul em prática se pensa? Também com 4 pilares, pelo menos desta forma que estamos a trabalhar em Brasil, e que se olhem o que há em território, como se disse, para mim é muito rico, tudo que aprendi acá ayer e hoje, para pensar as políticas públicas, porque nas políticas públicas, em todos os níveis de ensino e de políticas públicas de cidade, de países, elas dão sustentabilidade ao processo. Para os professores que estão em sala de aula em território, não é apenas querer ser, é ter na política que eles dão suporte para que façam pelo período que queiram. É ter formação docente. Quando pensamos em ter um currículo azul, é entender que os professores em todos os níveis, do superior, dos chicos, dos jovens, todos os níveis de ensino, se foram formados em uma época onde não se falava disso. Então não podemos chegar hoje e dizer queremos currículo azul se eles não têm formação para isso. Então temos que ter formação adicional e pensar em um nível superior, não apenas nos cursos que já são das áreas de oceano. Por isso estava a perguntar antes quem é da área ambiental, mas como já vamos trazer uma visão azul em cursos de formação de professores, em cursos de formação de periodistas, porque não é apenas como formar melhor os profissionais da área ambiental e de oceano, pelo que todas as áreas de conhecimento tenham um mínimo de informação sobre o azul, sobre o oceano, para atuar em sua área. Se muitas das grandes dificuldades que temos hoje se vão pelas decisões políticas administrativas em setor público e privado, onde está a formação azul nos cursos de administração, de engenharia, ciência ambiental, os cursos que formam as pessoas que naturalmente vão para o poder público e para grandes empresas, e que se possam ter um mínimo de uma visão azul para quando estarem lá, ser mais fácil o diálogo. Então, é também fortalecer os cursos que já temos das áreas ambientais, mas trazer um pouco, como sempre cito a questão dos periodistas, se os periodistas falarem mais na TV, rádio, todas as formas, sobre o oceano e sobre a importância de uma economia azul regenerativa, a sociedade vai entender mais do processo e isso se torna muito mais fácil. Alguns exemplos de pensar como se vai para as ações de cultura oceânica e como Paola já disse mais cedo, toda a rede global de escolas azuis que então se dá vida ao currículo azul. E há um convite a todos os países e pessoas aqui, vou falar um pouco mais para a Olimpíada de Oceanos, um processo de engajamento da sociedade que não é competitivo, é como um reconhecimento que está sendo feito e que agora está se tornando internacional na segunda edição. Há um e-mail, as inscrições para aplicações de projetos e produtos estão abertas há mais 15 dias e invito todos a divulgar, a participar, porque é uma forma de formar uma rede de conhecimento em todo este processo. Vou trazer um pouco rápido, nestes últimos minutos, o que é esta experiência que nós outros temos agora em Brasil, que foi quando
em processos muito similares ao que escutei a Kaia hoje, entendendo há muito sendo feito em nas universidades, em nas escolas, em nas ONGs, na sociedade civil. Há muitos processos. E nos últimos 5 anos, estivemos trabalhando para entender e mapear todos estes processos, mas também para chegar e entender como chegar em políticas públicas. E há hoje uma chamada que está ainda aberta, uma carta, um pedido da Unesco aos países membros, para que todos iniciem seu processo de criação de um currículo azul, entendendo tudo o que estamos fazendo aqui. Então, é uma demanda. Em todos os países, uma carta oficial da diretora da Unesco chegou dizendo, por favor, façam isso. Acá está a importância. Alguém que tem poder político recebeu esta carta e tem que tomar uma ação. Mas muitas vezes a pessoa não sabe a quem procurar, o que está acontecendo. O que fizemos em Brasil foi mapear quem são as pessoas que politicamente têm que fazer isso e tem outras milhares de coisas a ser. E foi, ao mesmo tempo, mapear tudo que está no território e dizer já há muito sendo feito em nível de município, em nível de estado, e precisamos de um comprometimento federal. E em abril, este ano, Pilar estava lá, a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é quem coordena a década de oceano em Brasil, e o Ministério da Educação firmaram um compromisso com a Unesco e reconhecer que o currículo azul é um processo que se vai a nível nacional. E acá é algo importante que aprendemos neste processo. Não é entender o currículo azul como um documento revisado onde está o oceano, mas como um processo contínuo. Porque em 5 anos, onde vamos estar com o câmbio climático? O que mais precisará ser adaptado? Então, temos que ter documentos, mas temos que ter um comprometimento para um processo constante nesse cenário. Rapidamente, entre a nossa realidade, o que se teve foi o Ministério da Educação iniciar o primeiro curso de formação de professores para a cultura oceânica e sustentabilidade, que se começou agora em agosto, então para que os professores possam ter suporte para o que têm que fazer. Então é um comprometimento, um investimento do governo para dar suporte a quem está na base, a quem está no território, para fazer as funções. É ligado à rede Escola Azul, que a Paula disse, nós já teríamos desde 2021 o programa Escola Azul, que já estava, e o mapa está completo em todos, só faltava este estado, que é Rondônia, que a hora também vai ter em breve. Então, era ter uma rede de Escola Azul em todo o país, perto e longe do mar. Então, muitos estados que não se tem contato com o oceano, com escolas azuis, mais de 160 mil estudantes, mais de 3.200 professores e alguns municípios, algumas cidades que os secretários de educação trouxeram 100% das escolas públicas, escolas azuis. Então, em 4 anos, construindo este processo, que não começou com o currículo azul, que embasa o currículo azul, com a Olimpíada do Oceano, que engaja, que se iniciou com 3.500 aplicações, 12.000, 42.000, 62.000, esse ano passou de 65.000, uma forma de anualmente que a sociedade possa falar do processo. Por que isso é importante? Porque tem que se passar para algo que não trago acá como reconhecimento, mas como implicação política. Com este processo, conseguimos fazer que a pauta chegasse ao presidente Lula. Então, que se entender o que está acontecendo, o que é esse azul, o que é a economia azul. E o presidente Lula é muito aberto, tive a honra de estar em uma reunião para apresentar para ele, e disse, nunca falei de oceano, e por isso convocou três investigadores e disse, quero ouvir, porque me vou a Nice, em uma conferência de oceano, e preciso falar de oceano. Ele queria saber sobre a educação. E agora, mais recentemente, a primeira-dama Janja, também falando sobre o tema, o papel das mulheres nos oceanos. E isto tem uma implicação política muito forte. Mas é muito mais fácil conseguir quando se mostra o que já está em território, como tem acá, e se forma um ciclo finalizador. Este processo, neste momento, é o processo de currículo azul,
você está concorrendo a um prêmio brasileiro que anualmente se reconhece o que são políticas públicas que se transformam a sociedade. Então, não é por ganhar ou perder, e invito a todos a votar, mas é por mostrar uma votação expressiva, porque é muito importante quando volvemos na hora e mostrar, se viu, se é importante pensar em empregos azuis e lei mesmo. Então, este é o processo geral que eu queria trazer agora, que era um processo de um currículo que olha para a cidadania, que olha para as pessoas, para se construir com as pessoas, e que se pensa em todas as partes da educação, em todos os níveis. Isto que trago um pouco até como uma visão geral, não só do Brasil, mas como do grupo de expertos que participam com o Pilar da Unesco. E na próxima mesa vou trazer um pouquinho mais das experiências brasileiras. E muitas graças pela oportunidade. Por la participación, por la conferencia. Bueno, entonces invitamos a todas y todos a un coffee break. Regresamos a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Perdón, resulten. Vamos a hacer preguntas. Y después vamos a dar el espacio a las preguntas del público que está conectado por Teams. No sé si hay una pregunta en Teams. ¿No? Bien, entonces el micrófono lo dejamos abierto aquí para hacer una pregunta, máximo 2 quizás. Bien cortito. Sí. Profesor, quería hacerle una consulta. Buenas tardes. Dijo que ahora en agosto, algo así, se lanzó para que los profesores pudieran estudiar en la Universidad, ¿cierto? Y capacitarse. ¿Esto es presencial solamente para la gente de Brasil? ¿O yo como profesor en Chile puedo tomar este curso online? No neste momento. O curso é virtual, pero eram vaga algumas aulas presenciais. ¿Alguna vez vamos a poder desde Chile tomarlo? Vamos construir algo como a América do Sul. Nas universidades, podemos nos somar às universidades e pensar no curso. La Universidade Aberta. Este curso é chamado por la Universidade Aberta. Chile. Sí. Nosotros también dispuestos de forma gratuita, Universidad de Concepción, Universidad de Valparaíso. Julián. Quería pedirle que nos contara brevemente cómo empezó usted a incursionar en el tema de cultura oceánica, siendo un profesor de universidad, ahora quién lidera este grupo y quién lidera este currículo, ¿cómo inició? Me iniciei com uma ação da universidade e com incômodo interno muito similar, e que não é apenas como investigador, não é apenas como produzir ciência e publicar paper, mas é como esta ciência é usada pela sociedade. E esta questão de toda a cultura oceânica se foi para entender não apenas na produção de ciência, pelo uso. E para o currículo azul, se vem de um processo que está ainda em construção, mas tenho que talvez aqui dizer, quando olho para trás, o que vamos vendo agora, nem tudo é pensado inicialmente. Creio que estou na coordenação deste processo, sendo um investigador em uma universidade, um processo que é de currículo do Ministério da Educação. Porque quando isto se iniciou, houve uma decisão, porque nós iniciamos o processo, que não era formalmente currículo azul, era Escola Azul, Olimpíada, década do oceano, cultura oceânica. Esse processo se começou em 2020, e o momento político do Brasil naquela época não era o melhor para se pensar em qualquer coisa de sustentabilidade e educação, não estávamos. Isto foi feito numa parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é quem coordena a década, pero coordenado pela universidade, porque a universidade é um espaço de resistência. A universidade é um espaço para transformar como uma política de Estado e não uma política de governo. E hoje, o que vemos 5 anos depois, já tivemos uma troca forte de governo, é que, ao estar coordenado pela universidade, o governo ser um parceiro importante, não importa que o governo venha e vai, eles não podem acabar com a pauta, porque a pauta está coordenada pela universidade. Se eles querem, têm que se retirar da pauta, têm que se retirar do tópico.
Então, é um jogo político agora muito importante, que não foi pensado inicialmente, mas nós outros já miramos e sabemos, bom, teremos eleição em próximo ano, não sabemos o que vai acontecer, então se mantém na universidade, porque se há de novo uma reviravolta ao processo, a universidade mantém firme e ninguém pode ser cerrado no currículo. Então, creio que é um papel que as universidades podem prestar à sociedade, de transformar em políticas de Estado, onde os governos têm que responder ao que a universidade pede e não dizer o que a universidade faz. Sí. Gracias. Sí. Bien, profesor, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, salimos a coffee break. Estamos justos de tiempo, entonces la idea es regresar nuevamente al auditorio a las 4 de la tarde, 10 minutitos para un pequeño estiramiento. Y a las 4 damos inicio a nuestro último panel. Mira, Olha lá, meu estado em inglês. Há 3 modalidades. Damos tres. Não,